Olá, muito boa noite Celso. Boa noite, Michele Janela. Bem-vindo ao plantão da saúde coronavírus desta quarta-feira. Hoje vamos falar ao vivo por Skype com o Dr. Alexandre Biasi, médico intensivista e superintendente de pesquisa do HCOR. Ele vai falar sobre a importância da disponibilidade de leitos de UTI durante a pandemia e também sobre os tratamentos para a Covid-19. Celso. E na bancada do Plantão da Saúde receberemos Felipe Fernandes, que é economista e especialista em finanças pessoais e ciência do consumidor. O tema é o auxílio emergencial de R$ 600 que está sendo liberado pelo governo, conhecido como Corona Voucher. Então, você trabalhador, fique atento para saber se tem direito a esse benefício e como fazer para receber esse dinheiro. E ainda nesta edição, a situação na Vila Brasilândia, bairro da capital paulista, com o maior número de vítimas da Covid-19. Como os condomínios estão lidando com a quarentena e as medidas que podemos adotar para minimizar os efeitos do isolamento social. Nós voltamos já já. Bom, vamos direto ao nosso telão da saúde, ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país, no estado de São Paulo e aqui na capital. Celso. Muito bem, Michele, já são 45.757 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, com 2.906 mortes no Brasil. Em 24 horas, foram 165 novos óbitos e 2.678 novas confirmações. No estado de São Paulo, que concentra o maior número de notificações da Covid-19, foram confirmados 15.914 registros da doença e 1.134 mortes. Em 24 horas, são mais de 529 casos no estado, com 41 novos óbitos. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou na tarde de hoje a reabertura gradual das atividades a partir do dia 11 de maio. A medida de flexibilização do isolamento social será feita em etapas com especificações para cada região de acordo com o avanço da Covid-19 no estado. Veja na reportagem de Marcelo Bassérgio. Acompanhado de sua equipe econômica e de saúde, o governador João Dória anunciou hoje a reabertura gradual da economia a partir do dia 11 de maio, batizada de Plano São Paulo. O governo irá detalhar as medidas no próximo dia 8, mas já adiantou que haverá diferentes restrições dependendo da região do estado e de critérios importantes como número de casos, quantidade de leitos de UTI e testes disponíveis para a população. Plano esse que a partir do dia 11, de forma gradual, heterogênea e segura, faremos a abertura da economia do estado de São Paulo. Volto a repetir, sempre com o suporte da ciência e da medicina. Quero esclarecer aqui a prefeitas e prefeitos do interior do estado de São Paulo, à sociedade civil como um todo, que até o dia 10 de maio não haverá nenhum movimento, nenhuma alteração no programa de quarentena em todo o estado de São Paulo. E a obediência a essa quarentena deverá ser feita rigorosamente dentro daquilo que já estabeleceu o decreto do governo do estado de São Paulo. Uma das principais questões para que haja um controle epidemiológico e também a retomada gradual da economia é a alta capacidade de testagem. E nesta quarta-feira, as autoridades trouxeram uma boa notícia. Segundo o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, a fila para testes, que era de 17 mil pessoas, foi zerada ontem, antecipando em um dia o prazo dado pelo governo. Nós tínhamos em torno de 17 mil exames aguardando a realização do RT-PCR. Desses 17 mil, nós zeramos ontem. Quer dizer, não existem mais 17 mil e temos uma notícia melhor. Realizamos desde o dia 9, 24 mil exames. Desde a semana passada, não demora mais do que 48 horas para a emissão do resultado. Então, meta cumprida, vamos em frente. O governo de São Paulo também vai categorizar as diferentes regiões do estado em zonas vermelhas, amarelas e verdes. A zona vermelha é a que exige mais atenção, com elevado número de casos e alta ocupação de leitos de UTI. A amarela, onde há um estável número de novos casos e ocupação adequada de leitos de UTI.
Já a zona verde se enquadra em regiões em que é registrado um baixo número de casos, baixa ocupação de leitos de UTI, testes disponíveis para sintomáticos e suspeitos, além de protocolos como higienização e distância entre as pessoas. A implementação será faseada, regionalizada e setorial. Isso só é permitido ser feito hoje, porque hoje temos os dados e tivemos essas semanas para preparar nosso sistema de saúde e também o acompanhamento no nível regionalizado e, em muitos casos, municipal. Apesar do plano para a retomada gradual da economia, não está descartada a possibilidade de uma nova quarentena se o número de casos e óbitos voltarem a aumentar de maneira acentuada. A gente tem que entender que a classificação no verde, nada impede que se em algum momento da pandemia a gente ter que voltar para a classificação amarela e retroceder, isso pode acontecer sim, e eu acho que é essa responsabilidade que nós estamos assumindo nesse momento, nesse trabalho integrado entre a saúde e a economia. O estado tem mais de 1/3 dos casos de todo o Brasil, que já contabiliza 43.079 pessoas contaminadas e 2.741 mortes decorrentes da Covid-19. São Paulo conseguiu achatar a curva, nenhum de nós tem dúvida. Isto é boa notícia. Quer dizer, essa história de ter falado pico em abril, maio, junho, nós estamos conseguindo, graças às medidas tomadas pelo governo, achatar essa curva. Com isso, houve diminuição do número de infectados, diminuição de doentes e diminuição do número de doentes que precisam de UTI. O governo de São Paulo também registrou um aumento na taxa de adesão ao isolamento social. Ontem, 57% das pessoas permaneceram em suas casas, segundo o sistema de monitoramento inteligente do governo de São Paulo. Entretanto, a carreata antidória que aconteceu no último domingo na Avenida Paulista, protagonizada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, foi fortemente criticada pelo governo do estado. Uma manifestação exatamente ao contrário daqueles que em São Paulo, neste final de semana prolongado, insistiram em fazer manifestações como se estivessem imunes ao vírus, sem máscaras, e se tornaram defensores e amigos do vírus e inimigos da vida. Orientei novamente o setor de segurança pública do estado de São Paulo e pedi ao Bruno Covas, prefeito da capital, que orientasse também os profissionais técnicos da CET para impedir qualquer fechamento de rua ou avenida em São Paulo. Esta tarde, o secretário estadual da Saúde de São Paulo, José Henrique Guerman, concedeu entrevista coletiva detalhando o plano anunciado mais cedo pelo governador João Dória para o fim gradual da quarentena a partir do próximo dia 11 de maio. O repórter Osmar Garrafa estava lá e tem as informações. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele, Celso, é isso. O secretário estadual de saúde ele tem participado de 2 coletivas diárias, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira. A primeira delas no Palácio dos Bandeirantes, como aconteceu hoje pela manhã, e outra aqui no Centro Rebouças, próximo ao Hospital das Clínicas, onde ele se aprofunda com a sua equipe mais detalhadamente nas ações que estão sendo tomadas pela Secretaria de Saúde do Estado. E hoje, ainda pela manhã, na entrevista lá no Palácio dos Bandeirantes, o secretário Guerman acabou apresentando números que comprovaram e fizeram com que o governo chegasse à decisão de, a partir do dia 11 de maio, flexibilizar, claro, a quarentena de uma forma que a economia possa se movimentar no estado. Vamos acompanhar. Temos 2 cenários, o azul e o verde são os cenários que consideram o isolamento social em todo o estado, e um outro gráfico, outros critérios que foram colocados para esta projeção. Nós estamos hoje em 1.093, nós estamos na curva azul, devendo chegar, a previsão desta curva é de 3.000 óbitos no dia 3 de maio. E nós esperamos, com a eficiência das nossas terapias, manter um nível um pouco abaixo de pessoas curadas e sobreviventes da epidemia.
Ou seja, hoje pela manhã, na hora da coletiva, Michele e Celso, o número de óbitos no estado de São Paulo era 1.093. O Celso atualizou agora, no nosso painel, 1.134 óbitos. Então, na coletiva de agora à tarde, aqui no Centro de Convenções Rebouças, o secretário da Saúde acabou se aprofundando um pouquinho mais sobre essa projeção, de que forma as autoridades chegaram a essa projeção de que no próximo dia 3 de maio, da forma que as coisas estão se desenhando, poderemos ter 3.000 óbitos no estado todo. Todo estudo estatístico parte de um modelo. Então, foram utilizados alguns modelos, né, e eles levam a esse número. Hoje nós temos um número diferente, também não chegamos até lá ainda. Temos que observar dia a dia. A nossa intenção é que pela própria incidência de casos, pela própria eficiência do sistema de terapia intensiva, que a gente não chegue nesse valor. Podemos chegar, obviamente, mas está dentro do esperado, vamos dizer assim. Mas se nós ganharmos vidas aí, seria muito importante. Olha só que detalhe curioso, Michele e Celso. Se essa projeção for confirmada, de 3.000 óbitos no estado de São Paulo no próximo dia 3, serão 1.902 mortes num prazo de 12 dias. Ou então 159 mortes por dia, ou se preferir, infelizmente, 159 mortes a cada 24 horas. Michele e Celso. Muito obrigada, Osmar Garrafa, pelas informações. São números, mas ao mesmo tempo são pessoas. Então, fica aqui de novo o aviso. Permaneça em casa. Colabore, por favor, com o sistema de saúde. E se sair, use máscara, porque ajuda. Os bairros da periferia de São Paulo já estão sofrendo por causa da pandemia do novo coronavírus. Mesmo tendo registrado só 89 casos da Covid-19 até o fim da semana passada, a Brasilândia, na zona norte da cidade, tem o maior número de mortos pelo novo coronavírus. Celso. E apesar da situação alarmante, muitas pessoas que moram ou trabalham na região não têm cumprido a quarentena que está em vigor desde o último dia 24 de março. Veja com o José Paes. O movimento na rua Ministro Washington de Oliveira é um claro indício de que a quarentena imposta pelo governo do estado de São Paulo não é seguida à risca na Vila Brasilândia, na zona norte da capital paulista. Nesta quarta-feira, a nossa equipe de reportagem visitou o local e conferiu com uma câmera escondida que a rotina das pessoas que moram no bairro continua praticamente a mesma de antes da quarentena. Lojas de brinquedos, eletrônicos e bazares estão funcionando normalmente. Até bares tentam burlar a lei. Eu vejo que tem gente que não respeita. O cara fala, isso aí não é nada. Não é nada? É porque ele não passou. Se ele tiver um parente dele que faleceu disso daí, ele vai ficar sentido pra caramba e vai chorar. Apesar de ter registrado apenas 89 casos do novo coronavírus até o fim da semana passada, o bairro tem a maior taxa de mortos pela Covid-19 na cidade. Segundo o levantamento feito pela Secretaria de Saúde de São Paulo, 54 pessoas já morreram na Vila Brasilândia até a última sexta-feira por causa do novo coronavírus. Ainda de acordo com a Prefeitura, 11 dessas 54 mortes testaram positivo para a Covid-19. As outras 43 são descritas como suspeitas. A Vila Brasilândia abriga quase 265 mil moradores, cerca de 13 mil por quilômetro quadrado. Para se ter uma ideia, no Morumbi, bairro nobre de São Paulo, são aproximadamente 4 mil pessoas por quilômetro quadrado e apenas 7 mortes até a última semana. Essa aglomeração elevada na periferia e a chance maior de contração do novo coronavírus por causa da falta de isolamento social tem preocupado quem vive na região. Tenho muito medo, eu tenho problema de saúde também, e se eu contrair, eu sei que vai ficar difícil para mim no hospital. Entre salvar uma pessoa de 50 anos e um de 25, o respirador, creio eu que vai para um de 25, não vem para uma pessoa de 50. O Hospital Geral da Vila Penteado, que atende a região, é referência no tratamento do novo coronavírus e está na linha de frente do combate à propagação da doença no bairro. A direção da unidade abriu uma tenda móvel no local para que o paciente seja atendido antes mesmo de entrar no hospital, caso chegue com sintomas gripais.
A unidade tem limite de 100 testes diários da Covid-19 e testa apenas pacientes que ficam internados. Questionada sobre o movimento e o comércio mostrados na reportagem, a subprefeitura da Brasilândia e da Freguesia do Ó garantiu que a fiscalização tem sido feita. Agora há pouco, o ministro da Saúde, Nelson Tais, concedeu a primeira entrevista coletiva depois da posse na última sexta-feira. Ele falou sobre a efetividade no combate ao novo coronavírus e também do número de casos de infectados no país. A gente está trazendo, eu estou trazendo o general Pazuello. Isso é uma outra coisa que as pessoas estavam colocando. Ele vai ser o meu secretário executivo. E por que eu estou fazendo isso? Nesses poucos dias que eu estou aqui, a impressão que eu tenho é que a gente tem que ser muito mais eficiente do que a gente é hoje. A gente está falando de logística, de compra, de distribuição, e ele é uma pessoa muito experiente nisso. É uma pessoa que vem trazer uma contribuição no momento em que a gente corre contra o tempo. Não só contra o tempo em relação à Covid, mas em relação a como o país vai ficar, como o sistema de saúde vai ficar. Isso literalmente é uma corrida contra o tempo. Colocando um pouco em relação à saúde como um todo, a gente hoje tem 43.500 casos do coronavírus no Brasil. Se a gente imaginar que a gente pode ter uma margem de erro grande, digamos que a gente tem aí 100 vezes, isso aí é só um exemplo hipotético. A gente está falando em 4 milhões de pessoas. Tá? 4 milhões de pessoas, nós hoje somos 212 milhões. Então, fora da Covid, tem 208 milhões de pessoas que continuam com suas doenças, com seus problemas e que têm que ter isso tratado. Certo? E o que representam hoje 4 milhões de pessoas num país como esse? 2% da população. Se a gente sabe que, se existe aí o conceito que você tem que ter 70% da população contato com a doença para que ela seja imune, e a vacina vai levar talvez um ano e meio, entre 2 e 70, e se você não tem um crescimento explosivo da doença, que não está acontecendo no Brasil, a gente talvez nem chegue nesse número antes da vacina. Isso pode levar o quê? Um ano e meio? É impossível um país sobreviver um ano e meio parado. O afastamento ele é uma medida absolutamente natural e lógica na largada, mas ele não pode não estar acompanhado de um programa de saída. Isso é o que a gente vai desenhar. Isso é o que a gente vai dar suporte para estados e municípios. Bom, e agora nós vamos à nossa primeira entrevista do dia ao vivo por Skype com Alexandre Biasi, que é médico intensivista e superintendente de pesquisa do Hospital do Coração e doutor em epidemiologia pela Faculdade de Medicina de São Paulo. Ceará e Amazonas são exemplos de estados brasileiros que já atingiram 100% de ocupação dos leitos de UTI na rede pública. Doutor, qual é a situação em São Paulo? Muito boa noite. Olá, boa noite. Eu acredito que São Paulo nós temos o sistema sendo muito pressionado, de fato, mas aqui no estado houve 2 movimentos. Um movimento que é o de manter o isolamento, né, manter o distanciamento social, por um lado, para realmente evitar que a gente chegasse a um número exagerado de casos num tempo muito curto. E, por outro lado, houve uma preparação grande das autoridades, do próprio Estado, município, mas também do sistema de saúde suplementar para que tivéssemos um número de leitos suficiente. Então, é fato que é um problema gravíssimo e que vai estressar o sistema, mas eu acredito que aqui nós não vamos ter... não devemos ter um problema de falta de leitos de UTI da mesma monta que, por exemplo, a gente teve em outros países como Itália e Espanha. Né? Doutor Alexandre, boa noite. Quer dizer, então, o senhor entende que não corremos o risco de repetirmos o que aconteceu na Itália, o que acontece em Nova York, por exemplo, porque nós saímos na frente. Mas muito se discute agora de já começar a ter essa flexibilização no isolamento. Isso não coloca em risco? Exato. Acho que não é que a gente não corre risco. De fato, a gente sempre corre risco, né? É um problema novo. O que a gente faz para poder prevenir a disseminação descontrolada do problema tem que ser verificado no dia a dia, a partir dos números que vão surgindo. Então, a estratégia de isolamento social que se adotou no estado de São Paulo e em vários outros estados também, tem sido razoavelmente, tem funcionado bastante para que evitasse um descontrole. Daqui para frente é fato que
potencialmente em algum momento a gente vai precisar de ter uma mudança na estratégia, mas isso tem que ser feito com muito cuidado, com muito olhar aos números que estão chegando todos os dias e provavelmente esse ainda não é o momento, né? Então acho que a gente ainda deve ter mais aí alguns bons dias de manutenção do isolamento social e as pessoas realmente têm que se cuidar, têm que manter, se ficar em casa, como tem sido preconizado, para que a gente possa manter ter a gestão, ter a capacidade de atender as pessoas que realmente ficarem mais doentes, que são a minoria, mas há os casos que ficam realmente muito graves, e se esses casos chegarem todos ao mesmo tempo, o sistema não tem condições de atender. Então, é isso que está sendo feito em São Paulo e precisa ser feito e tem sido feito em outros estados do país, é fundamental para evitar o descontrole, para evitar que a gente chegue ao ponto de não ter vaga de UTI, de não ter vaga de hospital para os pacientes mais graves. Doutor, e a gente fica naquela ansiedade, né, para descobrir um tratamento, para descobrir uma cura. E parece que os primeiros pacientes no Brasil que começaram a receber tratamento com o plasma de pessoas que tiveram Covid-19 se recuperaram. Como que funciona esse tratamento? A gente pode confiar nisso ou ainda é muito cedo? Olha, a maior parte dos pacientes com Covid-19 se recupera. Ponto. O que é ótimo, né? O que é bom. Mesmo os casos mais graves, os que precisam de atendimento em unidade de terapia intensiva, a maior parte desses casos acaba se recuperando. O que esses pacientes precisam de um suporte de terapia intensiva adequado, de uma equipe de profissionais de saúde com intensivista, né? Um médico especialista em UTI, enfermeiro, fisioterapeuta, o leito de UTI, o ventilador mecânico, os equipamentos para dar o suporte de vida ao paciente, nos casos menos graves, o leito de hospital, o suporte de oxigênio, e a maior parte dos pacientes, quando bem cuidados, se recuperam. Por isso que o mais importante é a gente ter a organização para não faltar os leitos de UTI, não faltar os leitos de hospitais. Quanto aos tratamentos, nesse momento, nós ainda não temos nenhum tratamento com eficácia comprovada contra o Covid, né? As medicações que as pessoas já têm utilizado, talvez eu diria que de modo indiscriminado hoje, porque não há realmente nenhuma evidência adequada de que eles funcionem, como hidroxicloroquina, azitromicina, e há tratamentos como o plasma, que estão sendo utilizados, mas ainda falta comprovação de que realmente isso possa funcionar para os casos mais graves. A propósito, doutor Alexandre, o senhor esteve ou ainda está à frente da maior pesquisa sobre o uso da cloroquina, que foi vendida e ainda é vendida por muitas pessoas como, de repente, o melhor tratamento para a Covid-19. O que o senhor tem a dizer a respeito do uso da cloroquina? Então, nós estamos fazendo os estudos porque existe um potencial para que esse tratamento tenha algum benefício para os pacientes. Agora, efetivamente, nós ainda não temos provas, nós não temos nenhum estudo adequado demonstrando que esses medicamentos, e não é só a cloroquina, há um grupo de outras medicações, possam de fato beneficiar os pacientes com Covid-19, né? E sendo medicamentos, apesar de ser um medicamento que nós já usamos há muitos anos, todo medicamento tem efeito adverso, a cloroquina não é exceção, a combinação da cloroquina com a azitromicina é uma combinação que potencializa alguns efeitos adversos, principalmente problemas cardíacos. Então, o que a gente não sabe ainda é se esse tratamento pode ser benéfico para os pacientes, né? O que é certeza é que alguns pacientes vão ter eventos adversos com essas medicações. Então, o mais correto é que se faça a utilização dessas medicações no contexto de estudos clínicos, ao invés de que se utilize isso na prática clínica diária sem comprovação. Que acontece, né, tem acontecido muito frequentemente, parte por conta dessa propaganda que tem havido do medicamento. A questão toda não tem nada a ver com uma questão de política ou de expectativa, é simplesmente uma questão de você ter informação de se funciona ou não, e nesse momento a gente ainda não tem. Tá certo. Doutor,
o secretário German, aqui do estado, né, de São Paulo, de saúde, ele falou que até o dia 11 de maio há uma previsão de 3 de maio, há uma previsão de 3 mil mortes por Covid por dia, né, Celso? Não, no total. No total, no estado 3 de mil São mortes. Paulo. O que o senhor entende aí dessa previsão e como que o HCOR, que é um hospital de referência aqui em São Paulo e no Brasil, está se preparando para atender também os pacientes infectados? Bem, eu penso que esse número, a chance que a gente tem de ter uma redução desse número tem a ver com nós mantermos os cuidados, com nós mantermos o distanciamento social, com os cuidados que vocês mencionaram, usar máscara se for absolutamente necessário sair à rua, mas o ideal é não sair de fato, higiene das mãos extremamente frequente, esse é o principal mecanismo e poderia ter sido muito pior, né? Nós estamos com um número grande de óbitos, mas poderia ter sido muito pior. Agora, dá para ser melhor ainda do que isso? Potencialmente sim, se as pessoas realmente entenderem que cada um de nós tem um papel nisso, né? Que cada um de nós pode se tornar um vetor de doença, transmitir doença para outras pessoas se não tomar os cuidados necessários ou até mesmo ficar doente a ponto de ter uma evolução desfavorável. O HCOR, ele tem, como vários outros hospitais do nosso estado, nós nos organizamos muito para atender o excedente, né, de pacientes com a Covid-19, se organizou toda uma estrutura específica para os pacientes com Covid, com um hospital à parte, né, pronto-socorro separado para os pacientes com Covid, unidade de internação separada para o paciente com Covid, a UTI separada para o paciente com Covid, justamente para que não se tenha uma mistura dos pacientes que têm a infecção, que têm a suspeita de infecção, com outros pacientes, porque apesar da Covid, as outras doenças continuam existindo. Os pacientes ainda, infelizmente, têm infarto, têm outros problemas de saúde, ainda precisam ir ao hospital. Então, é fundamental que o hospital dê segurança aos pacientes que não têm Covid e eles sejam tratados numa estrutura toda separada e que preserve a sua segurança e que evite que esses pacientes que chegam ao hospital com outros problemas possam ser tratados de modo adequado e não contrair outra doença infecciosa. Até em respeito a essas outras pessoas que têm outras doenças e precisam do hospital, a recomendação para que as pessoas fiquem em casa. Certo, doutor? Exatamente, exatamente. Um ponto, no entanto, que a gente não pode esquecer é que a gente tem percebido que as estatísticas de eventos graves por outras doenças têm aumentado, porque tem acontecido de pessoas com problemas muito graves que não são Covid não ter procurado assistência à saúde. Então, é lógico que quando a gente fala que as pessoas têm que ficar em casa, a gente está falando de 99,9% das pessoas, mas quando eu tiver um familiar meu que estiver muito doente, com problema cardíaco, com uma neoplasia, um câncer, com um problema neurológico grave agudo, essa pessoa não pode não procurar auxílio médico, ela precisa de procurar auxílio médico. Mas isso é exceção, tá? É só para dizer que os pacientes muito graves precisam continuar indo ao hospital. Muito obrigada, doutor Alexandre Biasi, médico intensivista e superintendente de pesquisa do HCOR, nosso convidado via Skype aqui para o Plantão da Saúde. É lá que você cuida do seu coração, não é, Celso? É isso aí. Eu também, fiz todos os meus exames lá de coração, ainda não peguei o resultado, porque começou a quarentena, então eu falei, não, deixa o exame lá, eu vou trabalhando aqui. Muito obrigada, viu, doutor Alexandre? Um grande abraço para o senhor. Esclarecedora entrevista. Boa noite. Obrigado. Obrigada. E olha, já que o isolamento é sempre assunto, como estão os condomínios durante a quarentena? A rotina e a administração dos prédios mudaram drasticamente depois da chegada do novo coronavírus. E nem poderia ser diferente, né? As alterações englobam o fechamento das áreas de lazer, medidas de prevenção, redução de taxas e até mediação de conflitos entre moradores. Veja na reportagem de Jonas Campos. O playground agora é no máximo no estacionamento. Churrasco nessa área? Nem pensar. Parquinho, quadra, piscina, academia e todo o espaço comum dos moradores desse condomínio em São Bernardo do Campo está interditado por causa do novo coronavírus. Os condomínios seguiram a mesma linha do que foi determinado pelo nosso governo, que é a interdição de todas as áreas e o cuidado com álcool em gel, com a limpeza das casas, a orientação com relação a tapete, né? Porque para se evitar tapetes em casa, em portas, evitar se entrar com sapatos dentro de casa.
A Márcia, além de administradora, mora em um desses 4 blocos. Ao todo, são 472 apartamentos e cerca de 1.500 moradores que, de modo geral, abraçaram a causa. Não há casos confirmados de Covid-19 por aqui. Mas eu acho que foi bastante correta aí a postura do condomínio em relação ao fechamento das áreas comuns. Claro que a gente ficou bastante limitado, né, principalmente as crianças, né, os jovens que se reúnem aqui na quadra, o movimento deles é bastante constante aqui, mas essa medida foi necessária. A taxa mensal desse condomínio segue cobrada dos moradores, mas o chamado rateio para gastos extras foi abolido durante a pandemia, assim como outras pendências. Todo condomínio ele tem o próprio departamento jurídico, ele faz as cobranças via ação de execução, entra no Poder Judiciário para fazer essas cobranças. Nesse período nós estamos suspendendo para evitar que corra multa, custas, coisas assim desse tipo, e para ter uma postergação para poder o condomínio efetuar esse pagamento. Só que não dá para suspender a cota condominial, né, que é o valor principal, porque precisa honrar os compromissos, os tributos, né, que o condomínio tem que pagar, as obrigações trabalhistas, civis, tudo isso é questão. Prédio é o que não falta nas grandes metrópoles. A verticalização, processo urbanístico que concentra mais pessoas num determinado espaço físico, é uma aliada natural da aglomeração. E cabe aos condomínios tomarem as devidas medidas de precaução no combate ao novo coronavírus. A empresa do Alexandre, que presta serviço de sindicância profissional para 15 condomínios, dividiu em 3 etapas essas ações de combate. A primeira é justamente a interdição dos espaços comuns, incluindo aqueles que já causaram polêmicas. A piscina veio sendo muito contestada, porque quando se entende piscina, não se entende uma área de convívio, se entende água com cloro, obviamente, mas o cloro não mata a bactéria, mata o vírus. A questão não é essa, a questão é que você tem uma cadeira onde a pessoa vai, deita, ela pode estar contaminada, então é uma área de convívio. As outras 2 etapas englobam precaução e comunicação com os moradores. Álcool gel, fazer limpezas mais frequentes nos halls e nos andares, fazer a contratação de produtos hospitalares. Há um produto hospitalar que é a base de água oxigenada, por exemplo, que mata 100% do vírus, que a gente comprou para alguns condomínios. Então a gente aumentou a questão da higiene, né, dentro do próprio prédio. O terceiro passo, ele foi começar a fazer uma comunicação mais efetiva aos moradores de quais as cautelas que eles precisam tomar para que ajudem a administração também a cuidar do prédio, a diminuir o impacto de contágio ali daquele prédio. O elevador, uma coisa muito importante, tentar pegar o elevador no máximo com 3 pessoas, de preferência com pessoas da mesma família. Isso a gente fez uma campanha muito exaustiva de comunicação aos moradores com isso. E o trabalho do Alexandre, que faz toda a gestão do prédio, não para por aí, em tempos de quarentena. Obviamente, os barulhos entre os apartamentos acabam começando a aumentar. As brigas, como a gente está vendo aí, as informações, né, na mídia, as brigas de casais começam a aumentar também, o que é natural por causa da convivência. A intolerância de certas situações entre vizinhos aumenta também, tudo isso reflete com o síndico. Então a demanda de serviço nosso aumentou bastante. Apesar das ruas estarem mais cheias, o isolamento social é o nosso maior aliado no combate ao novo coronavírus. Mas ficar em casa não tem sido uma missão fácil para a maioria das pessoas. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o Brasil tem a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. E em tempo de pandemia, essa realidade pode se agravar. Nesse momento, ocupar a mente é uma boa saída. Veja com José Paes. Pintar e bordar durante a quarentena só se for no sentido literal do ditado. Com grande parte da população em casa por causa do novo coronavírus, o jeito tem sido ocupar o tempo. A Andréia mora sozinha e aproveitou o período reclusa para colocar em dia alguns pontos da vida dela. Eu tenho bordado mais do que o costume, assim, né? Mas ainda assim, ele traz uma conexão entre mão e mente e traz uma conexão comigo mesma e uma tranquilidade. O confinamento forçado também serviu para conectar ainda mais a dona Ana com a natureza.
Ela é professora aposentada, vive em Foz do Iguaçu, no Paraná, e resolveu usar a quarentena para realizar um sonho antigo. A ideia veio num momento crucial. Eu arrumei um espaço aqui no condomínio, falei com o síndico, falei, deixa eu mexer aqui nesse jardim, nesse espaço aqui. Ele falou, não, pode ser, né? Apesar da minha dificuldade, do meu problema do câncer, eu consegui plantar e estou me sentindo super bem fazendo isso. Manter a mente sã tem sido um desafio para todos, especialmente para os brasileiros solitários, aqueles que não dividem a casa com ninguém. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o nosso país tem a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. 1 em cada 10 nascidos no Brasil tem algum tipo de distúrbio ansiolítico. Ainda segundo a OMS, 6% dos brasileiros também sofrem com algum grau de depressão. A gente tem que balancear cada vez mais as nossas emoções. Ou seja, a gente tem que inserir muitas atividades que nos deem prazer para que a gente lide melhor com as situações de medo que a gente está vivendo hoje. Então, quanto mais as pessoas criarem hobbies, criarem atividades, aprenderem, se desafiarem, mais fácil a gente vai lidar com este período. Um dos passatempos mais bacanas para você praticar aí na sua casa durante esse período de quarentena é o origami. Uma técnica secular japonesa de dobradura, não precisa de tesoura, não precisa de cola, basta que você tenha um pedaço de papel, que você vá dobrando esse papel até formar um animal, um objeto, enfim, aquilo que você deseja. E eu vou praticar um pouquinho esse passatempo aqui na redação da Gazeta. Vamos lá! Tá aí, hein? O meu singelo barquinho de origami. Acho que eu passei no teste, primeira vez que eu fiz, hein? Será que algum especialista aprova o meu barquinho aqui, ó? Ó, nota 10, tá ótimo. Nota 10? Ó. Foi tão bom assim? Tá bom, de longe parece que as dobras estão bem feitas. A delicadeza da Elisa para avaliar o meu simples barquinho também aparece no trabalho dela. Ela é origamista há 7 anos e uniu o útil ao agradável nesses dias de isolamento social. Tenho feito alguns encontros com amigas daqui de São Paulo e de outros estados. E umas 3 vezes por semana nós fazemos uma reunião virtual e uma vai ensinando para outra. Com esses encontros, né, que eu faço com as minhas amigas, a gente já fez uma caixa aqui cheia de coisas. Por enquanto, encontros e risadas só virtualmente mesmo. Agora é todo mundo em casa, praticando um hobby, testando um novo passatempo. Tudo para que a gente dobre e domine o novo coronavírus. E faz bem para a cabeça, né? Singelo barquinho do José Paes. Não consegui pegar, foi um pouquinho rápido para mim, não consegui aprender. Olha, vamos ao vivo falar com a repórter Sabrina Pires, que tem informações sobre o auxílio emergencial do governo destinado a profissionais autônomos prejudicados pelos efeitos na economia por causa do novo coronavírus. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Michele, Celso, boa noite a todos. Olha, essa tá uma situação bem difícil. A Caixa Econômica Federal falou que 45 milhões de pessoas fizeram a solicitação para esse auxílio, mas até agora receberam esse dinheiro de R$600, 24 milhões de pessoas. É um pouco mais da metade do número de pessoas que solicitaram. As pessoas têm enfrentado dificuldades ou com o aplicativo, não conseguem receber pelo celular, tem dificuldade com a internet, ou o CPF precisa ser regularizado e sem o documento regularizado a pessoa não consegue receber o auxílio. O resultado é que em várias cidades do país, inclusive aqui em São Paulo, nossa reportagem registrou isso hoje, filas, aglomerações nas portas das agências da Caixa Econômica Federal e também a gente registrou isso na porta da Receita Federal. Então as pessoas ou tentando se cadastrar na agência ou tentando regularizar o CPF na Caixa Econômica, na Receita Federal. A Caixa Econômica disse que está analisando se há algum problema com o sistema, mas recomenda que as pessoas permaneçam
com os meios eletrônicos e, se tiver dúvida, use o telefone no número 111. A Caixa Econômica Federal também antecipou o pagamento desse auxílio de R$600. O aplicativo é o Caixa Tem e amanhã já começa o pagamento de R$600 para quem faz aniversário entre janeiro e fevereiro, na sexta-feira, março e abril, e assim sucessivamente até quarta-feira para quem sempre 2 meses por dia, e na sexta-feira para quem faz aniversário novembro e dezembro. Mas tem gente dormindo na rua, na porta de agência, para tentar receber esse auxílio de R$600. Voltamos com vocês. Muito obrigada, Sabrina. Obrigado, Sabrina. Bom, situação, né? E nós recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde Felipe Fernandes, que é economista formado pela Universidade São Judas Tadeu de São Paulo, especialista em finanças pessoais e ciência do consumidor. Com ele vamos falar sobre o auxílio emergencial de R$600 liberado pelo governo, que está sendo feito em partes. Bom, Felipe, nós vimos aí, né, com a Sabrina que até ontem 25 milhões de brasileiros já receberam auxílio, mas tem muita gente ainda para receber e pior, muita gente encontrando dificuldades para pegar esse dinheiro que é tão importante nesse momento. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Celso, Michele, obrigado pelo convite. É verdade, Celso, o que a Caixa Econômica disse na última coletiva para a imprensa, então Pedro Guimarães, o presidente da Caixa, ele falou que as pessoas estão indo na Caixa Econômica mais para perguntar do que para receber. Então, quer dizer, as pessoas têm muita dúvida ainda de como as coisas funcionam. Portanto, iniciativas como essa, a gente falar sobre essas dúvidas é super importante para que as pessoas entendam como é que funciona a dinâmica. Então, vamos lá. Felipe, quem tem direito ao auxílio emergencial e como que vai funcionar essa ajuda de R$600 aos trabalhadores informais? Vamos lá. Para a gente entender, Michele, quem tem direito, está dentro do critério da lei, é muito simples. Você separa em 2 partes. Primeiro é a ocupação. Então, se a sua ocupação for o MEI, que é o microempreendedor individual, se você for um autônomo, se você for um trabalhador informal ou um desempregado, a lei entende que você é elegível a receber. Então, você olhou qual que é a sua ocupação. Depois é o seu perfil, no ponto de vista de idade. Então, você tem que ter 18 anos ou mais, né, com CPF válido. A sua renda em 2018 não pode ser maior do que 28.559, não pode ter sido, e a renda atual não pode passar de 3 salários, quando eu falo atual da família toda, 3 salários mínimos, que é R$3.135, ou você pega a renda per capita, que é a soma da renda de todas as pessoas da família, divide pela quantidade e não pode ultrapassar R$522, que é meio salário mínimo. Então você analisou a ocupação, analisou o seu perfil e agora tem alguns pontos que eliminam. Quais são esses pontos que eliminam? O primeiro, você não pode, obviamente, ter um trabalho formal, porque o governo entende que você tem uma renda fixa. Você não pode ter aposentadoria, por exemplo, você não pode ter uma transferência de renda do governo, seja ela um auxílio-doença, o seguro-desemprego. A única transferência permitida é o Bolsa Família. Portanto, pessoas que recebem Bolsa Família vão receber o auxílio emergencial, mas não os dois juntos, ou um ou outro. Então, o sistema faz uma leitura, aquele valor que for maior é o que a pessoa irá receber. O Felipe, eu vou te fazer uma pergunta até num tom crítico, porque tenho acompanhado muito pessoas... parece que muitas vezes quem toma a decisão está numa bolha e não conhece a realidade mesmo do brasileiro. Existem muitas pessoas desempregadas que precisam do dinheiro, estão aguardando esse dinheiro há muito tempo, ou não tem um celular, ou se tem um celular, não tem a internet, ou não tem o dinheiro para recarregar o celular e entrar num aplicativo, ou de repente ele fica... Se ele depender só da tecnologia, ele não vai conseguir pegar esse dinheiro. Então, para quem está em casa agora, por exemplo, que não tem o celular, não tem a internet, não tem como se inscrever num aplicativo, como ele deve fazer para receber esse dinheiro sem se expor, claro, aos riscos da Covid-19? Claro, Celso, acho que é um ponto importantíssimo esse. O ponto de não ter crédito, as operadoras de telefonia fizeram uma parceria com o governo. Então, se você não tem crédito no celular, você consegue tanto baixar o aplicativo como navegar sem ter crédito. Perfeito. Então, acho que isso é ótimo, ajuda bastante. É muito importante, Celso, caso você não ter acesso, você procure aí sim, neste caso, uma lotérica, segundo a Caixa Econômica, que podem te ajudar a fazer isso. Embora a própria Caixa, em entrevista, disse que não há um problema, segundo eles, de acesso à internet ou celular.
né? Então, o problema que a gente entende agora, eu entendo o seu ponto, eu recebi muitas mensagens de pessoas falando, eu preciso receber, as minhas contas chegaram, e é verídico. E o tempo está passando. Sem dúvida alguma. E todo mundo fala, puxa, está em análise, está em análise, está em análise. Você me permite dizer por que é que está em análise? Primeiro, a gente tem uma fila enorme de pessoas, imagina que seja uma fila mesmo, onde a Dataprev, que é a empresa que presta serviço para o governo, obviamente, ela que faz essa análise toda. Ela vai pegar todos os CPFs, ela vai fazer um cruzamento com a Receita Federal e todas as bases de dados do governo para entender se essa pessoa tem direito ou não. Então, feito isso, imagina que são milhões de pessoas, isso naturalmente leva um tempo, embora, Celso, o governo previu que seria 5 dias uma resposta de uma pessoa. Eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo que estou há 2 semanas esperando. Então. Vi depoimentos sobre isso hoje, né, de pessoas que estão precisando do dinheiro há 2 semanas e não tem menor resposta, até porque o argumento ainda está em análise. E o medo das pessoas e depois que passar essa análise, caso for negado, o que eu faço? Na última coletiva da Caixa também, agora, caso for negado o seu benefício, você pode questionar, você pode requerer novamente. Portanto, não tem um botão lá, você clicar requerer. O que você tem que fazer é um novo cadastro. Então, você faz um novo cadastro, dependendo do motivo que foi negado, como, por exemplo, dados inconsistentes. Muitos cadastros lá não têm CPF na base. Segundo o ministro Onyx, não são 1.000 ou 2.000, são 10 milhões de cadastros sem CPF que provavelmente estão processando e não está dando inconclusivo que falta dados. Ou pessoas que disseram ser chefes de família, mas não colocaram quem são as pessoas da família. E agora você vai ter a oportunidade depois de solicitar. A propósito, eu já falaria hoje para as pessoas atualizarem o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial. Porque já tem agora uma versão nova que foi disponibilizada pela Caixa, atualiza o seu aplicativo e você acompanha por lá. Então, vamos lá. O passo a passo para pedir esse auxílio emergencial, Felipe Fernandes, como que é? Bom, você tem 2 caminhos. O primeiro é pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, que você baixa na Play Store ou na Apple Store, dependendo do seu telefone. Muito cuidado, porque o criador do aplicativo é a Caixa Econômica Federal. Tem muitos fakes falsos, já tem fake, né? disso também? Já pegaram. Mais de 70 mil pessoas tentando de todos os lugares, inclusive de presídios, tentando receber esse valor. Então, muito cuidado. E também pelo site auxilio.caixa.gov.br. Por lá você consegue não só fazer o cadastro e a requisição, que é a mesma coisa, como também acompanhar o status de como é que está a sua situação. Se por acaso, puxa, meu CPF deu problema, apareceu com alguma restrição do ponto de vista da Receita Federal, você pode acessar receita.economia.gov.br e por lá você consegue regularizar. Lembrando que a Receita Federal automaticamente já regularizou milhares de CPFs que estavam com pendência eleitoral. Ah, sim, é verdade. Então, me fala uma coisa, Felipe, você como economista, né? Quão importante é esse auxílio emergencial para evitar o colapso financeiro, não só da vida, né, dessas pessoas, mas da economia? Importantíssimo, Michele. Então, quando a gente fala de economia e saúde, são coisas que caminham lado a lado. É importantíssimo uma nação próspera, uma nação que o indivíduo tenha um trabalho, que essa roda gire. O que acontece? O governo, obviamente, ele está tentando e está fazendo o que pode para socorrer as pessoas, né? Então, como é que ele faz isso? Através de uma renda. Então, a renda, Michele, em economia, a gente fala que é um embrião importantíssimo para que você sustente uma economia, não tanto a longo, mas a curto e médio prazo também. Então, o governo, claro, que primeiro, vejo eu, está tentando ajudar as pessoas mesmo, mas também visa fazer uma injeção de 98 bilhões de reais. Esse é o valor da estimativa que o Ministério da Cidadania passou no início. 98 bilhões, Celso, Michele, a gente está falando de 5% do PIB do Brasil, que é 1 trilhão e 800 bilhões. A gente está falando do PIB total do estado do Amazonas. Então, é uma injeção considerável também na economia. Uma pena que a burocracia seja tão grande, né, e a pessoa demore tanto tempo para pegar um dinheiro que é tão importante para esse momento de pandemia, de isolamento e de falta de trabalho. A gente vai voltar a conversar daqui a pouquinho, tá? Com o nosso querido Felipe, que é economista. Bom, vamos falar agora do impacto do novo coronavírus no mundo do esporte com o nosso giro de notícias.
A pandemia do novo coronavírus segue provocando o cancelamento de competições ao redor do mundo. A National League, entidade que organiza a 5ª e 6ª divisões do campeonato inglês, determinou o cancelamento dos demais jogos da temporada. O próximo passo é determinar critérios de acesso e rebaixamento. Com essa decisão, das 11 divisões disputadas na Inglaterra, apenas 4 seguem em aberto, mas esse número ainda pode cair, já que a liga responsável pelas 3ª e 4ª divisões também estudam cancelar as demais partidas. Bom, a União das Associações Europeias de Futebol vai realizar nesta quinta-feira uma reunião para discutir o cronograma da volta das competições no continente e pode anunciar a suspensão temporária do VAR nos campeonatos que organiza. De acordo com a emissora francesa RMC Sport, a UEFA avalia que o espaço reduzido nas cabines onde atuam os árbitros de vídeo não é compatível com os protocolos de distanciamento social adotados para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Aumentar a distância entre esses profissionais ou instalar biombos para separar cada árbitro pode retardar a tomada de decisões e prejudicar o andamento das partidas. Já a Organização Mundial da Saúde jogou um verdadeiro balde de água fria nas pretensões da UEFA para esta e também para a próxima temporada. Em videoconferência com integrantes da entidade e representantes dos principais clubes europeus, a OMS sugeriu que as competições no continente não sejam retomadas antes do final de 2021, alegando que novas ondas de contágio podem acontecer nos próximos meses. A reunião de amanhã deve demonstrar até que ponto a UEFA levou essa sugestão em consideração. As entidades responsáveis por organizar torneios de tênis ao redor do mundo anunciaram a criação de um fundo de ajuda financeira aos tenistas que foram mais afetados pela paralisação das competições nesta temporada. A iniciativa também terá o apoio do Conselho de Jogadores da Associação de Tenistas Profissionais, atualmente presidida pelo sérvio Novak Djokovic. A iniciativa visa arrecadar cerca de 4 milhões de dólares e beneficiar atletas que estejam entre as posições 250 e 700 no ranking mundial. A Associação Desportiva São Caetano, anunciou nesta quarta-feira que encaminhou à Federação Paulista de Futebol o pedido de desistência da disputa da Série D do Campeonato Brasileiro em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Em nota oficial, a diretoria afirmou que a medida visa preservar a saúde financeira do clube em um momento de grande dificuldade para honrar os compromissos já estabelecidos com jogadores, comissão técnica e quadro de funcionários. O São Caetano também garantiu que pretende disputar as partidas restantes da Série A2 do estadual e a Copa Paulista. Pois é, a gente inclusive pode aproveitar para falar sobre essa questão da economia no esporte. Isso. Mas antes vamos atualizar os dados na cidade de São Paulo. Puxa, hoje então é o dia. Casos de novo coronavírus na cidade de São Paulo. São 11.383 casos confirmados, com 919 mortes na cidade, na capital paulista. Nesse período todo, Celso. Sim, nesse exatamente. Período todo números... de coronavírus. Exato. Bom, vamos continuar aqui, temos 2 minutos e meio para terminar a nossa entrevista, Felipe Fernandes. Mais de 5,5 milhões de brasileiros com renda até meio salário mínimo são elegíveis, então, para receber esse benefício, certo? Não tem conta em banco, essas pessoas não têm conta em banco, não têm acesso regular à internet. E aí, como que esse auxílio pode chegar para essa parte da população? Eles têm que ir pessoalmente, então, na Caixa ou pedir ajuda para alguém? Bom, Michele, as pessoas que não têm conta em banco, segundo a Caixa também, eles estão fazendo a maior bancarização do país, né, da história, eles dizem. Está sendo criada uma conta poupança social digital para essas pessoas automaticamente, porque caso ela já tenha o cadastro único e não tenha nenhuma conta lá informada, essa conta poupança já é criada automaticamente. Inclusive, caso o seu cadastro esteja errado, tem algum problema, o dinheiro volta, né? Imagina que o governo faz a transferência, volta para a União, automaticamente é aberta essa conta também digital para que essa pessoa possa movimentar.
ela pode movimentar através de outro aplicativo, o aplicativo chama Caixa Tem, teria que baixar esse aplicativo e usar por lá, é a orientação que a Caixa Econômica deu atualmente, né? Tá. Os terminais da Caixa, no caso as lotéricas e por aí, são os pontos oficiais, digamos assim, que a Caixa estabelece para quem não tem nenhum contato e nenhum tipo de acesso à internet, embora já deixaram claro em entrevista de que não é o problema segundo o que eles colocaram com acesso, Michele. E voltando à questão do esporte, a gente vê esse conflito entre economia e saúde, que não deveria ser um conflito, um trabalho conjunto, mas também existe no esporte o desejo das federações, dos clubes de voltar rapidamente e as diretrizes da saúde orientando para que não volte. Que panorama você faz da economia no esporte com essa pandemia? Olha, Celso, quando a gente fala de esporte, a gente fala que existe também muito investimento por detrás. Existem muitos contratos, existem marcas, existem emissoras, existem uma série de negociações que ninguém esperava que fosse acontecer. Então, imagina que são vários cheques que estão aí para ser compensados e serem pagos, digamos assim, que surge essa dúvida. Então, é claro que existe o interesse, sim, de que a roda volte a girar, os estádios voltem a encher, a renda volte, né, para onde eles esperavam, mas também existe a preocupação com a saúde, que é legítima e precisa ser respeitada. Então, precisa encontrar um caminho de se equalizar isso. Ai, que pena que acabou o nosso tempo aqui com o Felipe Fernandes, economista especializado em finanças pessoais e ciência do consumidor. Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui. Um abraço para o Flávio Humberto, nosso querido telespectador também. E seja sempre bem-vindo. Seja sempre bem-vindo. Pessoal, o programa de hoje termina aqui. A gente volta amanhã, na quinta-feira, com mais informação de qualidade para você cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. É isso aí. Nos vemos amanhã com mais prestação de serviço e esclarecimento de dúvidas que você com certeza tem em casa. Uma boa noite para você e fique agora com o Jornal da Gazeta. Até amanhã.